E que interessante, né? A gente está vindo aqui falando de família, que vai começar um novo trabalho nesse Canadá. E o nosso tema de hoje é expansão. Uau! Que dia mais propício para recebê-los e para falar de coisas que Deus tem feito e que quer continuar fazendo nessa nação, amém? E não só nessa nação, mas na nossa vida, na nossa família, nos nossos corações. Quero ler junto com vocês Atos 2, 46, 47. Vamos abrir a nossa Bíblia. A gente gosta de Atos 2, não é? Até chegar nesse final, eu acho o Atos 2 o máximo. Uau! O batismo do Espírito Santo, novas línguas, e todas aquelas coisas acontecem, e é maravilhoso. E eu falo, Deus, eu quero isso também, vamos viver isso, eu quero a sua presença. E tudo que Atos 2 relata, o que Deus tem para nós. E o versículo 46, 47 diz assim, ele está falando sobre o povo da igreja. Tudo aquilo, né, toda a presença do Espírito Santo, o descer do Espírito Santo, as novas línguas, eles entendiam o que os outros falavam na sua própria língua, o texto fala sobre isso. Eles dizem assim, aquele povo, eu vou parafrasear aqui, tá? Vou deixar mais todos os dias, aquele povo, aquelas pessoas, continuavam a se reunir no pátio do templo. Partia o pão de casa em casa, e juntos participavam da refeição, com alegria e sinceridade de coração. Uau! E depois o texto continua e diz assim, e todos que criam estavam juntos e tinham todo em comum. Mas eu quero, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o nosso tema hoje é expansão. E o nosso Deus é um Deus de expansão. O nosso Deus não é um Deus pequeno, não é um Deus que você coloca numa caixinha ou que você molda ele a sua perspectiva de modo dele agir ou dele fazer ou dele expandir. É um Deus que você não pode colocar ele num formato de ação. Ah, não, o meu Deus só vai ter crescimento, só vai ter expansão se a gente tiver todos os domingos uma manifestação do Espírito Santo grande. Ou não, o meu Deus só vai se mover, só vai ter uma ação se a gente ler Bíblia, só ler Bíblia. Ou não, o meu Deus vai ter uma manifestação se a gente seguir a igreja de determinado jeito, ou de outro jeito. Não, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele expande de todas as maneiras, da forma que ele quer, respeitando as culturas, respeitando quem nós somos, respeitando o povo que ele habita. E ele faz, e eu gosto muito, que ele faz, e ele é Deus, no barulho da pentecostal e no silêncio da tradicional. Ele é Deus. E ele faz e ele fala. Porque ele tem compromisso com a palavra dele. Ele tem compromisso quando ele é. E como igreja a gente se coloca com a palavra dele, independente do seu estilo, ele vai fazer e ele vai falar e ele vai mover. Porque ele tem compromisso com a palavra dele. E desde o início, o mundo foi criado por expansão. Deus criou o mundo por expansão. Se você pegar a Bíblia, cremos que a Bíblia é a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, certo? Bíblia é Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Não tem nada dela que se tire dela, porque ela é a palavra de Deus. E ele cria o mundo por um propósito. Ele tem o propósito de expandir o mundo. Tanto o mundo físico, quanto o mundo espiritual. Primeira expansão de Deus, Gênesis 1:1. E Deus criou o mundo, ele expande. Ele faz a terra. Expansão da palavra dele. Haja luz e houve uma luzinha, um interruptor ligado. Não, gente, nasceu o sol. A maior luz da face da terra. A maior expansão que a gente pode viver. Gênesis 1:2, Deus cria o universo e enche de vida. A maior expansão terrena que a gente pode viver.
Gênesis ainda, expansão da humanidade. Vão e multipliquem. Vai, expande. Vai, vão se multiplicar. Deus continua a expansão. Expansão da aliança. Deus promete a Abraão que a sua descendência vai ser numerosa como as estrelas do céu. Ele continua cumprindo a sua promessa de expansão. Ele faz uma expansão, a primeira expansão geográfica, quando ele manda Abraão em Canaã, José do Egito para outro lugar e começa ali a estabelecer os patriarcas, cada um no canto, expandindo o reino de Deus. E expansão espiritual e suas promessas lá em Gênesis 22. Deus reafirma a sua promessa de redenção, apontando para Cristo como cumprimento final. Nosso Deus é um Deus de expansão. Nosso Deus não é um Deus pequeno. Não é um Deus de colocar numa caixinha, como eu já falei. Mas é um Deus grande. É um Deus que multiplica. E tudo que a gente recebe desse Deus é para a gente multiplicar. A gente precisa multiplicar tudo que a gente recebe. O nosso Senhor é um Senhor que dá nada para a gente entulhar. Se a gente está recebendo de Deus alguma coisa, algum dom, alguma bênção, não é para ficar entulhado. Crente não entulha. Crente multiplica. Então, o que a gente recebe, a gente reparte. Quanto mais a gente recebe, a gente reparte. Essa é a matemática de Deus. A gente tem a nossa matemática humana, mas a matemática do céu é diferente. Então, é essa expansão que o Senhor tem nos chamado. É isso que Ele tem nos chamado. Para o primeiro entendimento, a gente entender que o nosso Deus é um Deus grande e é um Deus de expansão. Então, esse Deus que opera no meio de nós, desde lá do Velho Testamento, que começou a terra expandindo a terra, Ele espera que nós passamos por esse processo de expansão. E esse Deus manda Jesus para essa terra. E Jesus continua esse propósito de expansão. E o que Ele faz? Ele começa o seu ministério aos 30 anos, um ministério rápido, acelerado, 3 anos. Imagina você ter 3 anos para resolver tudo que Deus tem para a sua vida, gente. Acho que a gente não daria conta, não. 3 anos assim, ó. Ixi, a gente sofre para discipular uma pessoa. Imagina você ter que juntar 12, lidar com traição, cuidar, se fazer converter. Ainda treinar e falar, agora vão e façam o que eu faço. O que eu vim para fazer. Vão e mostrem para esse mundo. Mas o próprio Jesus fez, e Ele expandiu a vontade do Pai. E na vida dele terrena, Ele expande quem Ele é, Ele expande a mensagem, que está lá em Mateus. Jesus prega nas sinagogas, em campos e nas casas, alcançando judeus e gentios. Uau! Ele já não falava mais só para o povo dele, ele já não pregava mais só para o povo dele, mas ele começa a expandir. Ele começa, a primeiro momento, ele tira do povo judeu e fala assim, isso aqui também é para você, gentil. Isso aqui também é para você. Você não faz parte desse povo, mas você pode falar comigo? A cultura diz que eu não posso, mas eu posso, porque eu expando. Porque eu sou aquele que vim para expandir a palavra de Deus. Eu sou aquele que ele fala lá em Gênesis 22, que eu sou aquele que vim para cumprir, aquele que expande, aquele que faz. Então, Jesus, na sua vida terrena, ele expande a sua mensagem. Mas ele não fica só na expansão da mensagem. Ele expande geograficamente sua mensagem. E eu gosto muito porque ele era Deus, né? Jesus era Deus na terra. Mas ele não usava dos atributos divinos para fazer a sua missão. E pensa comigo, era uma missão curta. Ele podia falar assim, Pai, vamos lá, preciso viajar aqui da Galileia para Samaria. Bora na onipresença? Vamos? Me leva? Não, gente, Deus não usou seus atributos divinos de Deus. Ele foi homem na sua missão.
nos mostrando que a gente precisa andar na nossa humanidade, cumprindo a vontade dele, independente das dificuldades. Aí ele viajava da Galileia, da Samaria, para outras religiões, levando a mensagem do reino. E ele ia. E com isso, as pessoas iam seguindo eles, outros perseguindo eles. E mostrando para a gente a mesma coisa. Alguns vão nos seguir, outros vão nos perseguir. E vai ser dentro desse contexto terreno, fazendo a vontade do Pai. Algo sobrenatural. Senhor, livra isso. Senhor, está tão difícil. Não, vai andando mesmo. Pega o carro até New Brunswick, né? Pega o carro lá 8 horas e vai para lá. Ou vai para Montreal. Ah, mas não dá para fazer assim? Ó? Não, é o caminho, o processo é humano mesmo. Vai ser cansativo mesmo. Vai custar dinheiro mesmo. Mas é o que o Senhor nos chamou para fazer. Ele expande por meio dos discípulos. Ele envia os 12. Ele envia para pregar, curar e libertar. Então, primeiro, ele faz a sua jornada e vai juntando, né? O povo vai juntando os 12. Depois ele treina esses 12. Você imagina o trabalho, gente? Você treina, não tem as mordomias que a gente tinha hoje, não, né? O meio de transporte não era igual ao que a gente tem hoje. Não tinha carro elétrico, não tinha os confortos. Mas ele junta aqueles 12 na sua forma humana, mesmo sendo Deus. E ele fala, olha só, 12, vão e façam, expandam essa mensagem. E ele expande através dos milagres. Os milagres demonstram o poder do reino de Deus, atraindo multidões e fortalecendo a fé. Então, ele começa a operar os milagres e as pessoas começam a ver, olha, é ele quem faz. Ele é Jesus, o Messias. É ele quem faz. E ele começa a expandir através do poder de Deus. Mas a expansão não para por aí. Existe uma expansão vivida por nós, que é essa expansão que eu quero começar nessa manhã. É mostrar um Deus que expande desde Gênesis, que traz Jesus na sua forma terrena para expandir. Mas a maior expansão que eu e você já vivemos na nossa vida e que jamais ninguém vive, a gente tem responsabilidade e compromisso com essa expansão, é a expansão da cruz. É tudo que a cruz nos causou. É tudo que a cruz nos deu e expandiu em nós. Gente, a cruz é poderosa, ela é a nossa maior arma. A cruz é tudo que a gente tem. A cruz precisa ser o nosso maior entendimento. E que expansão é essa? É a expansão de acesso ao Pai. O véu rasga, o caminho se abre. Eu não preciso mais do templo, eu não preciso mais do sumo sacerdote. O sumo sacerdote já veio através de Jesus e deu esse caminho para nós. Eu não preciso mais chegar ao templo e fazer sacrifício animal. Eu posso me trancar no meu quarto. Eu posso vir à congregação e sentir a presença de Deus. É a maior expansão. É Deus em nós. É o Espírito Santo deixado por Jesus por causa da cruz do Calvário em nós. Essa expansão que nós recebemos, gente, é a expansão do perdão. O maior perdão da humanidade. Nós recebemos. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está dentro de nós, dentro de mim e de você. Essa é a expansão do perdão. Expansão do acesso a Deus. É ir para o seu secreto e falar, aqui eu recebo Ele, Ele fala comigo. Aqui eu oro, Ele me escuta e eu posso escutá-lo. Aqui eu me sinto acolhida, aqui tem a paz que excede o entendimento. Essa é a expansão que invade o nosso coração e que muda a nossa vida. A expansão do amor. Uau! A gente tem acesso àquele que é o amor. Não aquele que a gente acha que sente amor. Ou que a gente acha que o amor é um sentimento. Não. A gente tem acesso àquele que é o amor. A maior expansão da humanidade nos deu acesso àquele que é o amor. Aleluia, gente. Isso é poderoso. Ele é o amor e Ele expandiu esse amor para todos nós. Ele expandiu
a vida eterna. Uau! Ah, gente, não é só mais para o povo judeu. É para gentios e é para todo mundo. É para todo mundo. Ele chegou até nós. E ele expandiu a eternidade. E tirou da morte e deu a vida. Ele deu a vida para nós. Ele falou, vocês não vão morrer mais não. Agora vocês vão viver comigo eternamente. Eternamente vocês vão viver comigo. Mas esse não é um evangelho barato. Não é um evangelho, eu aceito Jesus e está tudo certo. Não, é um evangelho de paz, é um evangelho leve, é um evangelho de amor, é um evangelho descomplicado, mas é um evangelho de renúncia. É um evangelho onde eu preciso deixar quem eu sou, os meus desejos, o meu jeito, a minha forma de agir, para agir como Ele, para ser igual a Ele. Existe um só Deus, um só caminho, um só evangelho. É um só, gente. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo através da cruz de Cristo. Não tem outro meio. Não tem. Ah, mas eu pratico boas obras. Amém. É papel do cristão praticar boas obras, mas isso não te dá acesso a Deus. Não dá. O que dá acesso a Deus é Jesus Cristo através da cruz de Cristo. Amém? Quem crê nisso, amém? É Cristo que nos dá acesso a Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É o único dom exclusivo de Deus, gente. Os outros ele dividiu tudo com a gente, ele expandiu tudo com a gente. Mas a graça é dele. Ninguém tira a graça dele. Ninguém pode pela graça. A graça é um dom exclusivo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom exclusivo dele. E ele libera essa graça para nós. Através de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário, pelo sangue, expandiu tudo. Expandiu o amor, a graça, a misericórdia, o perdão. E expandiu a esperança. Ele nos dá esperança de vida. Ele nos tira da dor, da tristeza, do medo e da depressão e fala, eu tenho para onde olhar. Eu tenho Cristo, eu tenho alguém que pagou os pecados na cruz. E eu posso chegar nele. E eu posso acessar a Ele. Eu não preciso mais de sumo sacerdote. Eu não preciso mais de rituais. Eu não preciso mais de ritos. Ele está aqui, em qualquer lugar onde eu estou. Ele está comigo na minha cozinha, enquanto eu cozinho para a minha família. Mas Ele também está no meu quarto. Mas Ele também está na igreja, quando eu estou com o povo de Deus. Mas Ele também está enquanto eu levo meu filho para a escola. E eu sempre declaro, Senhor, o Mateus é do Senhor. E onde ele entra, a sua presença entra. Então, por mais que ninguém seja crente nesse lugar, o Mateus está, a sua presença está. E Ele está onde a gente está, porque Ele está em nós, Ele habita em nós, através do sacrifício da cruz. A maior expansão já vivida pela humanidade. Talvez você nunca tenha sentido esse perdão, talvez você nunca tenha sentido esse amor, talvez você nunca tenha sentido essa esperança que vem da cruz. Você pode se colocar nessa manhã agora e dizer, Jesus, eu quero entender essa expansão. Que amor é esse? Que perdão foi esse? Que através da cruz do Calvário, o Senhor me redimiu, me justificou, me perdoou, mostrou que apesar de mim existe esperança para mim, existe eternidade para mim, porque Ele vai vir me buscar. E eu preciso entender que é só através dessa expressão de amor, dessa expansão grande de misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Quando Deus olha para a humanidade, o sacrifício de Jesus, ele sempre foi planejado. O plano de Jesus da cruz, o plano de redenção da cruz, ele está lá desde o Gênesis, e Jesus aparece lá desde a redenção, sempre aparece desde lá. Porque o nosso Deus sempre quis expandir esse amor, expandir essa graça. Fala, como que essa graça pode alcançar? Como que essa graça pode fazer? Aí eu preciso enviar meu filho, para que eles entendam, e por amor a mim, eles me recebam e transformem as suas vidas. Então, não é um evangelho barato, mas a gente não paga nada. Olha que loucura. É a maior graça que a gente já recebeu, que nos custa tudo. É uma graça que custa. Ah, mas custa o quê, Camila? Custa ser parecido com Ele. Custa deixar o pecado.
custa renunciar à própria vida, custa deixar os prazeres da nossa carne, custa ser melhor, custa arrepender, falar, Senhor, pequei hoje, vou para o meu quarto, a Bíblia nos ensina, a gente deve se converter a cada dia. Vou me arrepender genuinamente. E nas nossas crises, um tempo atrás eu tive uma crise com Deus, porque tinha acontecido uma situação que eu tinha ficado muito mal, que eu tinha feito. Jesus, como eu vou falar isso? Cheguei para o Tiago, contei a situação, Tiago, mas está tudo bem. Aí a minha crise foi pior. Eu falei assim, mas eu estou com medo da consequência ou eu estou verdadeiramente arrependida? Aí eu entrei nessa crise. Senhor, meu problema é que se a consequência disso aqui aparecer vai ser um problema ou eu estou arrependida? Daí eu falei, Jesus, eu não posso estar com medo da consequência. Independente da consequência, Senhor, traz para mim arrependimento, traz para mim arrependimento. E eu entrei numa crise por dias buscando arrependimento, até que o Senhor falou assim, não, calma, está tudo certo. Mas, às vezes, essas crises são importantes. Aonde eu estou? Às vezes, a gente corrige o nosso filho, e o problema é que ele está só com medo da consequência, mas não genuinamente arrependido do que ele fez. E a gente? Como que a gente alcança essa expansão? Será que é por medo da consequência? Gente, a gente não é crente por medo de ir para o inferno. Porque se for isso, se arrependa. E muda a história. Deus te dá a oportunidade, não é por medo. É por amor, é por graça, é por respeito, é por reconhecimento, é por saber quem Ele é, por entender esse sacrifício. Não é nada que a gente possa comprar esse amor. Essa expansão que invade a nossa casa, a paz que invade a nossa família, que quando a gente chega em casa fala, uau, tem uma coisa diferente aqui. E se não tem, a gente vai fazer ficar. Porque o Espírito Santo reina nesse lugar. Senhor, essa casa é sua. Põe seu trono aqui, ó. Põe seu trono de glória nesse lugar. É perfeito, gente? Não é perfeito, porque a gente está lá. Seria se a gente não tivesse, mas a gente tem que morar lá, né? Daí fica imperfeito o negócio. Mas Ele nos aperfeiçoa. É Ele que nos aperfeiçoa. E é tudo por Ele, para Ele e por meio dEle que são todas as coisas. E Ele espera algo de nós. E quando Jesus ressuscita, Ele monta a grande comissão, que é o que a Bíblia fala. E Ele fala, poxa, vocês já receberam tudo isso, vocês já entenderam tudo isso, já entenderam? Quer vir após mim? Pegue sua cruz e segue-me. Renúncia, deixa, vem comigo. Mas agora, quando Jesus reaparece aos discípulos, que eles estão todos meio perdidos ainda, né? Tentando entender, eu fico me imaginando naquele meio, tipo, o que está acontecendo? Meio desesperados, e agora? O que a gente faz? E agora como que vai ser? E Jesus fala para eles assim, Mateus 28:19, se puder colocar aí, por favor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei a vocês, estarei sempre com vocês até o fim do dia. Essa é a ordem de Jesus. Que na nossa tradução está no imperativo, está no ide. Ide, vai, faz. Só que quando a gente lê isso, parece que é algo que a gente precisa ainda cumprir, não parece? Eu preciso sair daqui e ir até lá e falar do amor de Jesus. Né? Eu preciso sair do Brasil e ir até o Canadá para cumprir meu ID. A gente sempre fala isso, né? Quando eu vou a Quebec pregar, eu sempre escrevo, estou indo cumprir meu ID. Mas eu fui estudar esse texto e no grego, no original, a palavra id, não existe essa palavra exatamente no grego, mas na tradução literal é indo. Indo. Indo por todo mundo, prega o evangelho, porque a ação principal é pregar o evangelho. Então, quer dizer que eu não preciso ir e chegar até lá, enquanto eu vou, eu estou fazendo. É onde eu estou fazendo. Então, se eu estou na minha igreja local, eu estou fazendo. Se eu estou no meu trabalho, eu estou fazendo. Se eu estou na minha escola, eu estou fazendo. Eu estou indo e pregando o evangelho. O texto no original em grego, ele fala exatamente isso. Indo, batizando, pregando. Então, enquanto eu estou indo, eu estou fazendo, eu estou pregando. Estou indo para a minha casa,
onde meus filhos não são crentes, onde meu marido não é crente, onde a minha esposa não é crente, eu estou indo pregando o evangelho, fazendo discípulos naquele lugar. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou nos meus projetos, eu estou indo. E às vezes a gente espera o ID de Deus. Não, é quando eu chegar lá, naquele país, quando eu chegar lá, naquela cidade. E as pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia, não é meu ID, aqui é só minha família. Aqui é só meus colegas de trabalho, meus colegas de escola. Não, o original é poderoso. Quando eu li, eu falei, uau, indo, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito mais forte do que simplesmente só imperativo. É uma ordem também, no original. É uma ordem, é um mandamento de Jesus. Só que não é um mandamento só de trazer para a nossa mente que eu vou ali e vou fazer alguma coisa específica. E acabou. Eu obedeci. Né? Camila pega aquele livro. É imperativo. Ela vai e pega o livro. Acabou a ação? Não. É indo, é fazendo, é contínuo, não para. É um mandamento contínuo, não para. Então, onde a gente está? Essa expansão do amor, da graça. E é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade, mandamento de Jesus. É a nossa responsabilidade cumprir a expansão que Deus começou lá em Gênesis, que Jesus fez ela terrena, cumpriu na cruz do Calvário e deixou para nós. É essa expansão que a gente precisa ter. E quando a gente faz essa expansão como a gente leu em Atos 2, de casa em casa, partindo o pão com singeleza de coração. A Bíblia fala, em Atos 2:46 fala, eles eram unânimes. O que é isso? No mesmo espírito. Todo mundo na mesma linha, todo mundo comum, todo mundo pensando igual, todo mundo na mesma visão. Qual era a visão, gente? Era a visão do Espírito Santo, de expansão. E o Senhor tratava de acrescentar aqueles que eram salvos. É o Senhor. A salvação não depende de mim nem de você, a salvação é Ele que trata de acrescentar. O nosso papel é simplesmente ser parecido com Ele, cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. A ação do texto é isso. Pregue o Evangelho. Nosso papel é simplesmente isso. Mas eu não sou evangelista. Eu também não, eu sou mestre, mas eu prego o Evangelho. Mas eu sou da intercessão. Mas você também tem que pregar o Evangelho. Mas eu sou do louvor. Mas também tem que pregar o Evangelho. Você é crente, você prega o Evangelho. Senão, não faz sentido, não é? Então, esse mandamento o Senhor nos deixou. Esse mandamento que o Senhor nos deixou, da gente cumprir o ID e pregar o Evangelho. E a maior, e sobre todas essas expansões, Ele nos preparou para a gente recebê-lo na sua volta. Uau! E Ele expande de um Deus Senhor, no final, para um Deus Pai. E Ele fala assim, e os discípulos falam assim, e agora? Não tem mais sinagoga, não tem mais sumo sacerdote, não tem mais gente para fazer sacrifício, e agora como que faz, né? Como que vai acontecer a partir de agora? Ele fala assim, vocês oram assim, Pai nosso que estais no céu. Primeira referência de Jesus trazendo Deus como Pai. Santificado seja o seu nome. Venha agora o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa oração de Jesus é a oração que mais exemplifica a vida do cristão. Ele não é mais só Senhor, Ele também é Pai. Uau, Ele é meu Pai. Eu tenho um Pai de amor agora, por adoção, através de Jesus. Uau! Que expansão que é essa? Santificado seja o seu nome, o Senhor é todo poderoso, nós te louvamos. Estabeleça aqui o teu reino, seja feita a tua vontade. Faça na terra como ela no céu. Que oração poderosa. Que oração profunda. Que esse coração de expansão possa estar nas nossas vidas. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que a expansão do Senhor, retratada na tua palavra, esteja nas nossas vidas. E que sejamos unânimes, ó Pai, em reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor, que o Senhor é o dono de todas as coisas. Pai, nós que possamos ser unânimes, Senhor, em reconhecer, ó Deus, que
é só o Senhor através de nós, ó Deus, mas que nós recebemos essa expansão de graça, de justiça, de perdão, de amor, de misericórdia, ó Deus. Recebemos, Senhor. E que o véu rasgou, Pai, o caminho se abriu, ó Deus. A cruz, Senhor, ela é perfeita, a cruz é completa, a cruz, ela é o maior plano, Senhor, de expansão que a humanidade podia ter recebido. É o maior perdão, não existe perdão maior, não existe amor maior, Deus. Não existe acesso maior, ó Pai, do que a gente poder, Senhor, sentar na mesa com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e ainda sermos tratados como filhos. Oh, Jesus. Pai, obrigada, Jesus, por essa presença. Coloque a mão no teu coração agora. E talvez você nunca tenha sentido essa expansão do perdão, da graça, do amor. Talvez você tenha, na sua vida, entendido um Deus limitado, um Deus que age de determinada forma. Mas é um Deus que quer te chamar agora, para você receber toda a expansão e todo o amor e toda a graça e toda a misericórdia. E quando você é tomada por essa expansão através do Espírito Santo de Deus, que Ele toma a sua vida, você não faz mais as mesmas coisas que você fazia antes. Você não quer mais fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Coisas que eram comuns, você passa a ter nojo. Você fala, ai, aquilo eu praticava, eu fazia, eu não quero mais, isso não me serve mais. Não é uma coisa da boca para fora, só para receber algo que eu não quero ir para o inferno ou porque eu tenho medo. Não, não é. É uma mudança divina genuína. E talvez você conhece Jesus há tantos anos e você vive numa vida exatamente assim. Ah, eu sou crente, já recebi Jesus. Mas você sempre cai nos mesmos erros, nas mesmas falhas. E não gera mais arrependimento. É uma manhã de arrependimento. É uma manhã da gente olhar para Deus e falar, Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. A gente tem o desejo de ser transformado, guardados e protegidos pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, pelo poder do Senhor. Isso é poder. Salvação é poder de Deus. É graça, é exclusivo dom daquele que pode dar. A salvação, gente, é um dom exclusivo que só o Senhor pode te dar. Mais ninguém aqui nesse lugar. Mais ninguém aqui nesse lugar pode te dar. E receber desse presente, desse dom, isso vai transformar toda a sua vida, toda a sua história. Você nunca mais vai querer ser ao mesmo jeito. Você vai ler a Bíblia diferente. Sua mente vai mudar, o mindset vai mudar. E quantas vezes você falhar ou errar, o Espírito Santo vai te ajudar a reconhecer e vai falar, sonda teu coração. Será que você está arrependido mesmo ou está com medo da consequência? Vamos buscar um coração de arrependimento, porque só o coração arrependido que faz com que a gente não caia mais nas mesmas falhas. O medo da consequência faz com que a gente caia nas mesmas falhas, mas o coração arrependido faz com que a gente não caia nas mesmas falhas.